boa noite. Ele é uma das lideranças mais polêmicas deste país. Venerado por uns, odiado por outros. Mas, independente da reação que provoca nas pessoas, o fato é que ele escreveu o seu nome na história deste país como líder do mais importante movimento social brasileiro, o MST. Aqui entre nós, João Pedro Stedley, coordenador nacional do MST. Boa noite, João Pedro. Boa noite. João Pedro, aqui na plateia, dentro do estúdio, tem alguns convidados, algumas pessoas que você já conhece, que vão participar do programa, inclusive fazendo perguntas. Tudo bem? Tudo bem, me alegro e me gratifico por ter companheiros tão importantes e também vejo vários especialistas mais sabidos do que eu. Mais do que você? Quem, por exemplo? Na questão agrária, o professor Plínio, o professor Marrés, professor Fux, começamos juntos no Movimento Sem Terra, ele aqui no Paraná e eu lá no Rio Grande do Sul. Do que eu posso ver daqui. Tem bastante gente, então tá bom, já eles vão fazer perguntas também. Eu queria perguntar o seguinte, o senhor usa uma linguagem bastante pesada quando fala, por exemplo, nós vamos infernizar o país, recentemente foi a última polêmica. Por que essa linguagem mais pesada? É justamente para acirrar os ânimos? É um recurso de retórica ou o quê? Eu acho que a linguagem que nós temos utilizado pode ser interpretada de várias formas. Primeiro, na nossa cultura ibérica, as palavras sempre têm muita força. Como nós mesmos estávamos comentando antes, não é por nada que os ibéricos têm os melhores poetas, porque eles usam a carga da palavra. E isso nós incorporamos à nossa cultura. Eu até me impressionei, o senhor disse que gosta de poesia, e daqui a pouco a gente podia falar um pouquinho disso também, que era um lado que eu não conhecia. Podemos. Mas, por favor, continue. Há um segundo aspecto que na vida do campo, os camponeses, os agricultores e os pobres, eles se apegam muito às palavras, ao sentido das palavras. É que elas são fortes. E o terceiro aspecto, que é o que geralmente gera polêmicas, é que aqui no Brasil há um monopólio dos meios de comunicação. E felicito o atual governo que está transformando essa televisão numa televisão pública de interesse do povo. Mas você acha que todos os meios de comunicação? Não, eu estou dizendo que há um monopólio. Aqueles que formam a opinião pública no Brasil, como a Rede Globo, como a Bandeirantes, como a SBT e os 4 grandes jornais, eles se utilizam dos meios de comunicação não para informar o povo, eles se utilizam dos meios de comunicação para fazer a luta política. Então, como aos interesses da classe dominante brasileira, que eles representam, não interessa fazer a reforma agrária, e eles têm dito repetidas vezes em editoriais, de que a reforma agrária é coisa do passado, que a reforma agrária nós deveríamos ter feito na escravidão. Sim, deveríamos ter feito, mas até hoje eles não fizeram. Então, para defender os privilégios dessa classe que eles representam, evidentemente que eles pensam aqui e acolá palavras que eles podem utilizar para criar polêmicas, para criar falsas celeumas e se desviar do verdadeiro foco que é a reforma agrária. Me perdoe. Isso não foi só comigo. Fazem com o bispo. Fizeram com o Lula, no tempo que o Lula era líder operário. Eles fazem contra todas as pessoas que ousam pregar mudanças. Mas esse recurso, o senhor normalmente usa nos discursos. O que acontece? O senhor se emociona, acaba falando bastante, depois fala, não foi bem assim? O que é? Se empolga bastante nos... Cada caso é um caso. Esse último do Abril Vermelho e do infernizar foi uma plenária dos movimentos sociais do Mato Grosso do Sul e ao final da plenária, os companheiros, até eu acho que uma maneira de me agradar, já que eu vinha de São Paulo, estava lá em Campo Grande o dia inteiro debatendo sobre a necessidade de mudar a política econômica, sobre a necessidade dos trabalhadores se manifestarem democraticamente, sobre a necessidade de nós transformarmos o 1º de maio num dia de combativo e de luta. Os companheiros disseram, Stedley, ajuda aí, dá um ânimo nessa turma, né, para nós aqui voltar para os municípios com energia, com garra. E aí, evidentemente que no discurso final eu apelei para a retórica para estimular os companheiros. Olha, esse mês tem que ser um mês de luta, nós temos que levar nossas bandeiras vermelhas, nós temos que envermelhar esse país, que é o símbolo da energia que vem do povo. E nós temos que infernizar. Evidentemente que a palavra infernizar tem uma conotação pejorativa, e como eu mesmo expliquei já em outras ocasiões, teria sido melhor eu usar
azucrinar. Não é a mesma coisa? É quase a mesma coisa, mas na retórica popular tem um sentido mais adequado. Eles teriam se utilizado menos na manipulação do azucrinar, ou se eu tivesse usado as expressões que na Bahia, o que meus filhos usam, que é apoquentar. A próxima vez usar apoquentar. Daí até que a Globo procura no dicionário o que significa, eles não me enchem o saco. Não é? Aí fica mais tranquila, sua filha. O senhor falou de meios de comunicação. Existe um meio de comunicação, uma imprensa de esquerda hoje no país? O senhor acha que existe? Infelizmente, não. Brasil de Fato, por exemplo, um jornal mais voltado para o lado popular. Deixa eu dizer a nossa avaliação dos meios de comunicação em geral. A sociedade brasileira, ela padece de vários problemas estruturais, assim como é a concentração da riqueza, concentração do latifúndio, a concentração dos meios de comunicação. Esses que têm a capacidade de influenciar a opinião pública. E ao longo da ditadura militar, como fruto da ditadura militar, se gerou esse monopólio. O monopólio dos meios de comunicação é uma herança perversa da ditadura militar. Se não tivesse havido ditadura militar nesse país, nós não teríamos esse monopólio da Globo e outros canais de televisão. Então, ainda falta para a nossa sociedade democratizar os meios de comunicação. Então, evidentemente que é um esforço dos setores organizados, assim como eu imagino que o governo do Paraná está fazendo um esforço para manter essa televisão no ar, em nome do povo. Claro que há setores populares que estão fazendo um esforço para lutar contra esse gigante. Então, tem várias iniciativas importantíssimas. Por exemplo, revista Caros Amigos, na qual você escreve. Na qual eu escrevo com muito prazer. A própria revista Carta Capital, que expressa um pouco o pensamento do empresariado brasileiro, é uma revista importante. Estamos aí o Brasil de Fato, que é uma iniciativa dos movimentos sociais, mais ligados aos movimentos sociais, mais voltado para a formação da militância social. Temos a experiência do professor Plínio, que está aqui, que heroicamente, com seus próprios recursos, está editando o Correio da Cidadania, que é um jornal mais voltado para dirigentes, porque traz muitos artigos de opinião reflexivos. Há também imprensa ligada a confissões religiosas, a Igreja Católica faz um esforço com as rádios, mas tudo isso ainda é muito pequeno perante a necessidade de nós, de fato, democratizar a informação no Brasil. E nós só teremos democracia nos meios de comunicação no Brasil quando nós desvincular o lucro e os interesses econômicos da informação. Enquanto a classe dominante brasileira usa a televisão, usa o jornal para ganhar dinheiro e para defender os interesses de quem ganha dinheiro, essa informação sempre vai ser mesclada com esses interesses ideológicos de classe. Ao ponto que hoje nós comentamos nos movimentos sociais, não é a minha opinião, que certos setores da imprensa brasileira se comportam como o verdadeiro partido ideológico da direita. Eles não precisam mais daquelas siglas que estão no Congresso. Eles orientam a sua militância de direita pelos editoriais do Estadão, pelos editoriais das televisões. É, na prática, uma espécie de circular de como os seus políticos conservadores devem se comportar. E nós, portanto, defendemos que nesse processo de democratização da sociedade brasileira é preciso recuperar o sentido inicial que está na Constituição brasileira, de que a informação é um serviço público, é um bem público, que o povo brasileiro tem o direito, e, portanto, nós não deveríamos deixar que os meios de comunicação fossem usados apenas para acumular capital. Estágio, nós vamos agora até a plateia. Está aqui o secretário de Segurança Pública do Paraná, Luiz Fernando de Lázaro, e gostaria de fazer uma pergunta. Olá, como vai? Tudo bem? Tudo bem? Prazer, muito obrigado por sua presença. Pois não, é raro encontrar secretários de segurança em debates. Hein? É a primeira vez? Não, há outros também progressistas, felizmente. A minha pergunta está relacionada... Agora ele já deixou o senhor numa situação complicada, assim, né? Para fazer a pergunta, depende agora. Imagina, eu estou bastante à vontade. Meu questionamento é relacionado realmente com a segurança pública. O Estado do Paraná tinha um histórico muito pesado de conflito agrário. A polícia militar era uma polícia extremamente truculenta e vitimou bastante integrantes do Movimento Sem Terra no governo passado. Durante 8 anos a repressão foi muito grande. Quando o governador Roberto Requião assumiu,
ele traçou como meta, como diretriz, o diálogo e a intermediação de negociações com o movimento, entre o movimento do Sem Terra e os ruralistas. Posso dizer que nós evitamos, durante esse 1 ano e 4 meses, com todas as operações policiais, foram 47 desocupações, algumas ocupações de terra, mas o grande sucesso desse governo, dessa política, foi que nós não realizamos nenhuma operação policial de fato, não houve troca sequer de um empurrão entre a polícia e o movimento, e entre o movimento e o ruralista, salvo algumas questões pontuais. Eu acho que isso está diretamente relacionado com o comando. Na verdade, não é a polícia militar que é truculenta, mas é o seu comandante, que no último estágio é sempre o governador de um estado ou então o presidente da República. Eu queria saber como é que está isso no nosso país, com a mudança ideológica aparente do governo federal, com o presidente Lula assumindo e tendo essa vinculação histórica com os movimentos sociais. Como que a questão do conflito agrário está no nosso país hoje? Existe ainda muita truculência por parte de algumas polícias militares? Eu faço essa pergunta porque aqui no Paraná, todo esse processo de negociação, inclusive de uma comissão que é vinculada diretamente ao gabinete do secretário, tem tido muito sucesso e as coisas têm sido resolvidas com muito diálogo, o que demonstra que os ruralistas estão prontos para dialogarem e, principalmente, o Movimento Sem Terra, pelo menos aqui no estado do Paraná, está muito aberto à negociação. Como é que está isso no nosso país? Existe ainda muita truculência da polícia ou mudou um pouco a ideologia com o presidente Lula? Muito bem. O nosso país é um país continental, as forças sociais e políticas que atuam são bastante heterogêneas e nós, por isso, podemos encontrar todas as situações possíveis. Mas eu queria agradecer a sua pergunta, porque isso me permite informar também a população do Paraná. A nível federal, nós avançamos significativamente. Nós passamos também 8 anos do governo Fernando Henrique, em que ele sistematicamente acionava a Polícia Federal com perseguição política, que ia desde a escuta telefônica, dos telefones dos dirigentes, não é? Do MST? Do MST. Ainda bem que lá em casa minha filha é bastante namoradeira, então ela deve ter gasto muitas fitas da Polícia Federal e da ABIN, que eles reconheciam publicamente que fazia escuta telefônica, até a abertura de processos por qualquer motivo. Bem, a política da Polícia Federal, pelo que nós percebemos no atual governo, mudou completamente. Na gestão do Dr. Márcio Tomás Basto, nós tivemos várias negociações, várias conversas e temos entendido de que a Polícia Federal volta ao seu objetivo constitucional, que é cuidar de narcotraficante. Só falta agora eles cuidar dos que mandam dólares para fora, que é um crime tão grande quanto trazer droga para dentro. Mas acredito que devagarinho a Polícia Federal vai recuperando a sua verdadeira missão constitucional e deixando de atuar em movimentos sociais. Em relação às polícias militares dos estados, há de fato uma ligação muito grande do comportamento delas com a linha política do governador que estiver mandando. Então nós temos estados que a polícia militar funciona com o braço armado do latifúndio. É uma vergonha o que fazem, a revelia da lei. Nós tivemos despejos. Por exemplo, onde? No Pará, no Tocantins. Nós tivemos despejo em que a ordem de despejo era assinada em branco pelo juiz, em que o capitão da polícia chegava lá na área sem nada escrito, nem contra quem, nem em que área, nem nada. Só estava a assinatura do juiz em branco o papel. Isso é um assinte para a democracia. Depende de cada estado, mas a trégua entre o MST e o governo federal, ela acabou. Não, vou chegar lá. Bem, em relação às polícias militares, então depende da orientação política de cada estado. Aqui no Paraná, disse bem, não quero ficar fazendo puxação de saco ao governo, mas é a realidade dos fatos, se recompôs o verdadeiro papel da Polícia Militar, porque nós temos dito, pelo que aprendemos do passado e dos nossos juristas que estão aí, Dr. Marrés sempre nos ensinou, Polícia Militar é para cuidar de bandido, de criminoso. Problema social você não resolve com polícia.
Cada vez que tem um problema social, seja de um conflito agrário, seja de uma ocupação urbana, seja de uma greve de operário, seja de uma ocupação da reitoria pelos estudantes, se a polícia entrar, é só para criar mais um problema. Porque ela vai bater em alguém, vai ferir em alguém, vai prender alguém, ou seja, não resolve o problema. Problema social você resolve politicamente, ou seja, se resolve com correlação de forças e com políticas que ou atenuem ou resolvam definitivamente a razão daquele problema social. Então, se há uma ocupação de terra e se você só pensa em despejar e prender, está resolvido o problema do sem terra? Não, óbvio que aqueles pobres daqui a alguns meses vão se organizar de novo. Tu só vai resolver o problema do conflito agrário não com a polícia, mas com reforma agrária, com a desapropriação. Eu vou cortar um pouquinho, a gente vai encerrar esse bloco, nós voltamos daqui a pouquinho e continuamos então essa conversa, tudo bem? Muito bem. Então tá, nós voltamos em instantes. Estou conversando com o coordenador nacional do MST, João Pedro Stedley. Eu estava conversando com o senhor, eu perguntei se a trégua com o governo federal acabou. Acabou, Stedley? Essa palavra trégua, que antes nós estávamos falando na força das palavras, ela é inadequada. Qual seria a melhor palavra nesse caso? É negociação. E nós sempre fizemos negociação na reforma agrária. Não é, né? Desde o Sarney, depois o Itamar, depois o Collor. O Collor foi o que houve menos diálogo. Aliás, ele não dialogou com ninguém, muito menos com a sociedade brasileira. Mas há uma permanente negociação com o governo Lula. E o que nós percebemos é de que durante o ano passado o governo ficou arrumando a casa. O governo encomendou para o professor Plínio, que está aqui, junto com uma equipe de 50 técnicos, a elaboração de um Plano Nacional da Reforma Agrária, que seria o segundo. E o professor apresentou uma proposta com argumentação técnica de que seria possível assentar 1 milhão de famílias em 4 anos. Havia setores do governo, a área econômica em especial, que queria assentar só 80 mil. Então, nós entabulamos um processo de negociação, fizemos uma marcha de Goiânia a Brasília e, fruto daquela pressão, se estabeleceu uma negociação que chegamos a 400 mil famílias, mas em 3 anos. E o governo ofereceu mais 130 mil famílias para a CONTAG, porque a CONTAG aceita crédito fundiário, nós não aceitamos. Nós consideramos que crédito fundiário não é reforma agrária, porque apenas é pequeno vendendo para pequeno, ou seja, não altera a estrutura da concentração da propriedade. Bem, aí de novembro para cá, nós continuamos negociando com o governo, mas percebemos que o peso ainda dos setores conservadores do governo é grande, seja na agricultura, seja na área econômica, e de que o Plano Nacional de Reforma Agrária, acordado em 400 mil famílias e que é compromisso do governo, só iria sair do papel se os sem terra continuassem mobilizados. Então, por isso que nós tomamos a decisão de, ao longo do mês de abril, em função dessa carga simbólica que é o massacre de Carajás, em todo o país nós iríamos nos mobilizar de várias formas, seja caminhadas, passeatas, romaria, vigília, missa, culto e até ocupações de terra. Quantas ocupações até agora? Nesse mês de abril, até ontem à noite, houveram 67 ocupações de terra em todo o Brasil. Para quê? Para nós chamar a atenção da sociedade e para chamar a atenção do governo de que o Plano Nacional da Reforma Agrária só vai sair do papel se o governo acelerar o processo de desapropriação dos latifúndios. Porque nesses 15 meses nós temos estados que não foi assentada nenhuma família. Por exemplo? O Rio Grande do Sul, a terra do ministro. Como é que nós vamos explicar para a nossa base? Temos 5 mil famílias acampadas e o ministro não conseguiu desapropriar nenhuma fazenda? Não pode? A nossa turma começa a se perguntar. Se na época do Lívio Dutra, ele como governo estadual, conseguiu assentar 2 mil famílias por ano como governo estadual,
E agora, nós com o governo federal não conseguimos assentar nenhuma, alguma coisa está de errado. Agora, essa liberação de 1 bilhão e 700 milhões de reais, é o valor que o MST queria? Na verdade, o MST, com essa pressão, digamos assim, conseguiu o que queria? Vamos aos números. Aí também tem uma pequena, grande manipulação da imprensa. O 1 milhão e 700 não saiu porque nós anunciamos, óbvio que não. Faz parte do processo do governo. Veja bem, no plano que o professor Plínio estava elaborando, eles previram que para assentar as 200 mil famílias por ano, que era a meta, precisava 6 bilhões. Não é? O governo recuou porque não quis afetar o FMI, achou que não tinha tanto dinheiro e recuou para 115, que é o que nós aceitamos. Para assentar essas 115, está lá escrito, precisa 3 bilhões e 100. Então esse acordo nós já fizemos em novembro. Agora, quando que vai ser liberado esse dinheiro não depende do MST, isso é tarefa do governo. Então já estava previsto desde novembro do ano passado que o cronograma normal para assentar essas 115 mil famílias precisa 3 bilhões e 100. E cá entre nós, de novo a manipulação da imprensa. O Sem Terra arranca no grito 1 bilhão e 700. Sabe quanto é que é 1 bilhão e 700, que parece a dinheirama toda? 3 dias de juros que o governo paga para os bancos. Por que a cada 3 dias o Jornal Nacional não anuncia? E atenção, povo brasileiro, completou-se 3 dias e completou-se 1 bilhão e meio que o governo pagou de juros para os bancos? Isso ninguém fala. Não é? Então, não é esse o problema da reforma agrária. O problema da reforma agrária é a sociedade se dar conta e o governo como um todo, não só o presidente Lula, nem o ministro Rossetto, mas o governo como um todo se dá conta que a reforma agrária hoje é o principal instrumento que eles têm na mão para combater o desemprego. De uma maneira barata, rápida e chegar lá no pobre do interior. Sem reforma agrária não tem como fazer uma política de emprego nesse país. Stedley, na plateia aqui no estúdio tem a Luciana Pombo, que é jornalista da Folha de Londrina e também da Rádio Paraná Educativa, e gostaria de fazer uma pergunta. Luciana. João Pedro Stedley, o processo todo de desapropriação, a gente sabe, é muito lento. Não seria necessário também, na realidade, uma reforma da própria reforma agrária que está sendo realizada e que é realizada no país como o Brasil? Quem poderia responder melhor essa pergunta para você é o nosso jurista Carlos Marés, que é o nosso grande especialista do processo de desapropriação. Quer que ele responda? Se ele... Então, por gentileza, por passa o microfone. Poderia responder? Fez parte do plano. Na verdade, o que a Luciana está perguntando é uma verdade muito grande, porque todo o sistema jurídico brasileiro, ele foi criado, está estruturado para não se fazer a reforma agrária. Então é necessário uma reforma da reforma agrária legal que existe no Brasil. Entretanto, muita coisa é possível se fazer com interpretações da lei, com modificações de regulamentos, coisas que podem ser feitas pelo Poder Executivo. Então, é possível fazer a reforma agrária ainda com a legislação que nós temos. Respondida? Quer acrescentar alguma coisa? Respondida, e eu diria mais apenas como detalhe, até por contribuição pela modéstia do professor, ele não quis comentar, mas quando ele estava lá no INCRA e contribuiu para o Plano Nacional de Reforma Agrária, eu sei que ele apresentou diversas sugestões de mudanças processuais. O que precisa mudar em termos de portaria, em termos de interpretação da lei, em termos de treinamento dos procuradores do INCRA, porque nós temos poucos procuradores do INCRA e a metade deles, não é ofensa para ninguém, mas vocês sabem, ainda são contra a reforma agrária. Então, na hora de instruir o processo de desapropriação, deixam falhas que dá direito aos advogados do latifúndio recorrer e aí entra naquela pendenga judicial. Então, o doutor Marés tinha apresentado diversas sugestões concretas de como o INCRA, por portarias ou por interpretação da lei, tanto a Lei Agrária de 93 como a própria interpretação da Constituição, nós pudéssemos acelerar esse processo que vai desde a vistoria da área até a emissão de posse pelo INCRA, que hoje, segundo eles dizem, demora em média 1 ano e 7 meses. E segundo o Dr. Marés, seria possível, com essas pequenas mudanças processuais, nós conseguirmos encurtar isso para 3 meses. Isso significa que vai diminuir a tensão no campo, porque se você tem um acampamento e agora ele tem que esperar 2 anos debaixo da lona, que ninguém gosta, né? Que é um sacrifício enorme. E se ele vai demorar só 3 meses, ele tem...
os pobres vão ter mais paciência, vão ter mais generosidade com o governo, porque eles percebem, não, o negócio está andando, tu viu que o outro acampamento já saiu, agora se não sai para ninguém porque tudo é demorado, a paciência tem um limite e a tensão social começa a aumentar. O senhor falou dessa questão de viver embaixo da lona, o senhor chegou a viver algum tempo, ficou alguma vez numa situação como essa? Eu não fiquei como acampado, eu fiquei até como responsabilidade profissional, que na época da primeira ocupação, que depois deu origem ao movimento, e o primeiro assentamento, que foi na Granja Macali, em que né, ano? 79. Então eu trabalhei nessa fazenda, então eu morei lá durante um ano. E aí nas condições, todo mundo sabe como é que é um pré-assentamento naquele caso, mas foi muito gratificante. Eu passei sacrifício físico, mas vivi momentos muito felizes, porque eu estava percebendo que finalmente estava recomeçando a reforma agrária no Brasil, embora naquele tempo ainda era ditadura militar. E depois é que foi criado o MST ainda? São 20 anos de movimento? O movimento é um movimento social, então ele é fruto de um amplo processo coletivo. Ninguém inventa o movimento, ninguém sabia que ia poder dar um movimento. E, de novo, vou apelar para o nosso companheiro Fux, que na mesma época que eu ajudou a construir o movimento aqui no oeste do Paraná, com os atingidos de Itaipu. Ninguém imaginava, todos nós que nos envolvemos naquela época, né, Fux, nós queríamos resolver os problemas das famílias. Vamos ajudar os pobres a se organizar. Né? Mas como que surge, de repente, o MST? Bem, aí então, já que você quer saber um pouquinho da história, de 79 a 82, como parte daquele processo de redemocratização da nossa sociedade e de luta contra a ditadura, no campo, os camponeses começaram a perder o medo, as igrejas se envolveram de uma maneira mais intensa, seja a Comissão Pastoral da Terra, seja a Igreja Luterana com a Pastoral Popular e outras igrejas cristãs começaram a ajudar os pobres a se organizar. Desse processo de conscientização e organização, aconteceram em vários estados do Brasil ocupações de terra, de forma massiva, ou seja, eram os camponeses retomando nas suas mãos o seu destino, não ficar esperando pelo INCRA. Bem, mas naqueles momentos, daqueles 4 anos, quem estávamos envolvidos com aquele processo, em vários estados do Brasil, nós só tínhamos uma visão de ajudar os camponeses a ter terra para trabalhar. No entanto, os próprios camponeses nessa experiência foram se dando conta que não bastava ficar multiplicando lutas isoladas, que era preciso construir um movimento social que desse unidade e força social a nível do Brasil. E aí, para construir esse movimento, nós recorremos também à experiência histórica dos que nos antecederam, porque ainda a maioria estavam vivos, dos líderes das ligas camponesas, dos líderes das lutas de Porecatu e na tua terra, perto de Londrina. Nós falamos com pessoas daquela época, com os líderes do Master lá do Rio Grande do Sul, que eram as pessoas que eu conheci. Eu conversei várias vezes com o Julião, que era líder das ligas camponesas. Foi durante a época em que o senhor era bolsista no México, em que essas conversas aí ocorreram? Eu tive a felicidade de conhecer o Julião e outras figuras históricas do nosso Brasil. E o que eles ensinaram? Eles ensinaram tudo o que erraram. Né? Eles fizeram... Por exemplo? Não fiquem projetando líderes pessoais, que líder personalista não vai a lugar nenhum, como eu, assim, o Julião dizia. Né? Tudo tem que ser coletivo. Levem as mulheres junto, porque os homens só são valentes quando tem uma arma na mão, e com arma não se faz reforma agrária. Eles disseram para nós. Então, a força do povo não está nas armas, a força do povo está no número de pessoas. E para ter número, vocês têm que levar toda a família. O MST conseguiu levar adiante, conseguiu não errar nos mesmos pontos, na sua opinião, nessas 20 décadas? Como todo processo social, em algumas regiões tu aprende mais rápido, outras menos, então há erros e acertos em toda a nossa história. Nós também cometemos muitos erros, mas em geral, nos processos sociais, os erros não são planejados, eles são partes da luta, então as pessoas não erram porque são más. A gente fica tentando acertar, mas de repente, né, naquele processo você erra, você é derrotado, você traz prejuízos para a organização. Mas tudo isso, no fundo, quando é coletivo, se transforma num aprendizado mesmo quando tu erra. Por isso que muitos dos sociólogos, como o próprio mestre, aí, economista Celso Furtado, disse que o MST tem, no fundo, um papel civilizatório. Porque ao nós organizarmos os pobres, nós damos a ele o direito de decidir sobre o seu destino. Isso é civilização. Isso é recuperar a dignidade das pessoas.
pior seria se houvesse uma organização centralizada, de cima para baixo, ou de um partido, ou de uma igreja, que fosse dizer para os pobres o que eles fazerem. A natureza doutrinária do MST é que os pobres têm que decidir o seu destino, mesmo que eles errem, mas eles vão aprender, porque só assim eles vão se construir como cidadãos dignos, que caminham com sua própria cabeça. E se há uma coisa que mais horroriza a classe dominante brasileira, é quando os pobres se organizam e caminham com a cabeça própria. A classe dominante brasileira aceita que os pobres reivindiquem cesta básica, aceita que fazem fila, mas não aceita que tem ideologia. Vira e mexe, ontem também estavam dizendo aí no jornal, o MST agora é um movimento político. Ah, não pode, é? Quem é que pode fazer política no Brasil? Só deputado e a elite. Os pobres, então, não podem fazer política. Ora, a política é a essência da sociedade. Você faz política aqui no teu programa, você faz política no teu sindicato, você faz política discutindo na tua família. É da essência da vida social você discutir os problemas. Isso que é política, é discutir os problemas. Agora, a elite brasileira diz o seguinte, não, a política é comigo, vocês pobres trabalhem e no máximo peçam cesta básica. O senhor citou das ligas, da conversa até com o Julião, se não me engano. Não era ele exatamente que dizia que o movimento social, no momento que ele se transforma no movimento político, ele está cometendo o seu principal erro? O Julião teve um embate, já que voltamos à história, muito grande, porque de fato naqueles anos finais das ligas camponesas, houve um debate ideológico interno entre eles muito grande, porque havia um setor das ligas camponesas que queriam se transformar em partido. E o Julião, felizmente, foi um dos que defendeu de que não, que a Liga não deveria se transformar em partido porque seria o fim dela. E ele acertou. Mas, infelizmente, o debate não fluiu porque as ligas camponesas foram massacradas antes. O golpe militar acabou com as ligas camponesas na repressão. Centenas de camponeses foram presos, torturados, assassinados. O senhor acha que o MST pode ir por esse caminho? O senhor acha que seria ideal? De jeito nenhum. Agora você está me chamando de burro. Não, eu não chamei não. Nós já estamos acabando de contar a história, que nós estamos aprendendo com eles. Que, olha, movimento social é uma coisa, partido político é importante, mas é outra coisa. Né? Para disputar governo. Nós não queremos disputar governo. Pode ficar tranquilo. Não vamos disputar governo com ninguém. O objetivo do MST é organizar os pobres para dividir o latifúndio. Isso é a nossa guerra com o latifúndio. De novo, guerra. Guerra tu usa até no time de futebol. A nossa guerra do Corinthians é massacrar o Palmeiras. Agora, se eu uso guerra contra o latifúndio... O senhor já para e pensa e completa. Eu estou dizendo como as palavras podem ser manipuladas. Eu, como torcedor do Grêmio, uso, nós temos que ir para o Grenal e fazer uma guerra com os colorados. Ninguém reage. Né? Eu, como corintiano, digo, nós temos que pegar o Palmeiras e cagar a pau, fazer uma guerra com eles. Ninguém reage. Agora, se eu digo isso do latifúndio, aí diz, tá vendo? Quer matar todo mundo. Né? Mas o latifúndio está na Constituição, está lá escritinho, com todas as letras. Acho que foi o professor Plínio que escreveu aquele artigo até, que diz, todas, hein? Não é qualquer uma, todas as grandes propriedades que não cumprirem a sua função social em relação à produção, em relação ao meio ambiente, e em relação às relações sociais trabalhistas, o Estado, em nome da sociedade, deve desapropriar e distribuir para os trabalhadores. Está lá escrito a eliminação do latifúndio, não é invenção do Stedler. Se quiserem achar culpado, é invenção do seu Plínio. Stedler, a gente vai fazer um intervalo, nós voltamos já, um instante só. Estou conversando com o coordenador nacional do MST, João Pedro Stedley. João Pedro, tem outras pessoas aqui no estúdio, gostariam de fazer perguntas. O Jocler Jefferson Procópio, que é presidente da Comissão de Mediação de Conflitos Agrários no Paraná. Por gentileza. Eu gostaria de saber, no caso específico da Fazenda Araupel, como é que o senhor vê a atuação do governo federal e do INCRA, já que estava marcado o lançamento no dia 13 de outubro de 2003 e hoje, exatamente passados 6 meses, ainda não temos uma previsão de assentar o pessoal que está lá. É um bom exemplo de como não basta boa vontade. Evidentemente que o governo federal já se comprometeu publicamente de que vai usar aquela área para a reforma agrária.
Mas agora, esses meandros administrativos, essa lentidão, é que demora a sair do papel. Há, evidentemente, um particular dessa área, que de certa forma dá razão também ao INCRA, de que no momento em que eles foram montar o processo para pagar a desapropriação, se deram conta que a área é grilada, ou seja, que os pretensos proprietários são ocupantes, mas não têm título de propriedade e, portanto, seria incorreto usar dinheiro público para comprar uma propriedade que o dono não é dono, não é? E é isso que atrapalhou. Agora vejam, quantos anos ficou aí essa área grilada de terra pública e ninguém se lembrava? Foi preciso que o Sem Terra ocupasse, que chamasse atenção, para daí, no fazer o levantamento cartorial, se derem conta de que a área está ilegal. Não é? E imagine por esse Brasil lá fora, quando forem fazer o levantamento de todas as áreas, quanta área tem grilada que hoje os latifundiários por aí se arvoram o direito de que conquistaram com muito suor. Na verdade, ninguém que tem mais de 1.000 hectares, na nossa opinião, conseguiu trabalhando. De alguma outra forma, ele acumulou essas terras. E o caso da Aeropel vem comprovar essa situação que é lamentável. E nós esperamos, todos os dias nós vamos lá bater no INCRA, quando é que vocês vão resolver? Quando é que vocês vão resolver? Esperamos que o governo federal seja mais ativo, nesse caso e em outros, para evitar, inclusive, que haja um desgaste das partes, já que a solução política já foi tomada, a área vai ser entregue para a reforma agrária. Stedley, outra pessoa que está aqui, o Plínio de Arruda Sampaio, que é presidente da Associação Brasileira de Reforma Agrária, coordenador do Plano Nacional de Reforma Agrária do governo Lula. Por gentileza. João Pedro, eu acho que nós poderíamos aproveitar a sua presença aqui para esclarecer duas questões que a gente ouve sempre. Porque aqui o sistema usado para intrigar a reforma agrária com a opinião pública lança-se uma ideia que tem um pontinho de verdade e 200 pontinhos de mentira. Mas se você põe a ênfase, os chamados formadores de opinião pública na televisão, os locutores de certas rádios, eles batem naquele ponto. Aí você entra num lugar e um engenheiro mecânico que nunca viu, nem passou perto de uma vaca, diz para você assim: ah, não, mas esse pessoal vai na terra, mas já tem terra. E alguns vão de carro, nem vão. Outros pegam a terra e vendem. Eu queria que você explicasse, isso é um problema real? Tem peso? Isso acontece mesmo? Segundo, que é muito dito até por gente que se passa por economista, que é um desastre, que com arroz, feijão e milho ninguém vai para adiante, e que dá aquela terra para aquele pobre homem, como eles dizem, e aquela pessoa não vai para adiante, que a reforma agrária não tem futuro econômico, e que, portanto, é uma perda de dinheiro. Como eu ouço isso muito, porque todo lugar que eu vou, todo mundo tem que dar uma bicada contra a reforma agrária, e eu tenho que estar discutindo, eu queria que você explicasse publicamente qual é o problema da transferência de lote e qual é o problema da renda do assentado. Muito bem, eu lhe agradeço a gentileza, professor. As estatísticas, como o senhor sabe, elas servem para qualquer tipo de manipulação. Nos 20 anos da retomada da reforma agrária, foram assentadas no Brasil em torno de 500 mil famílias. A USP, uma universidade de excelência no país, a USP fez um censo de todas as famílias assentadas, como universidade, contratada pelo INCRA. Em primeiro lugar, a USP encontrou que não eram 620 mil assentadas pelo Fernando Henrique, eram apenas 328 mil. Portanto, o governo passado mentia na televisão. Segundo lugar, qual o nível de desistência das famílias assentadas, daquelas 328 mil? Na média nacional, a desistência foi 5%, sendo que no norte, no Pará e no Maranhão, de fato chegou a 40%. Por quê?
porque, na verdade, lá não eram projetos de reforma agrária, lá eram projetos de colonização que ficavam depois do inferno. Terminava a estrada, começava o inferno, aí vinha o assentamento do INCRA. Nós temos assentamento no Pará, que o armazém mais próximo fica a 300 quilômetros. Já pensou se o cara esquece de comprar cigarro e ter que voltar a 300 quilômetros? Isso é um absurdo. Nem macaco sobrevive lá. Além do aspecto da malária, da falta de completas condições. Então as pessoas saem desses assentamentos para sobreviver, porque se ficarem lá, vão morrer de malária. E aqui no sul, os 3 estados do sul e no Nordeste, não só não há desistência, como há uma população que se agrega. Porque como os assentamentos oferecem as mínimas condições de vida, o assentado traz o pai, que se aposentou, traz um cunhado. Então, no sul e nordeste, a população assentada aumentou em 5%, em vez de desistir. Né? Portanto, os assentados são um sucesso. Por que são um sucesso? Porque a FAO tem um índice mundial que todo assentamento humano há um nível de desistência de 15%, inclusive nos condomínios de luxo. O condomínio de luxo lá de Alphaville, em São Paulo, que talvez vocês não conheçam aqui, mas a hora que vende para os ricos, eles também desistem. Mas ninguém critica que não deu certo. Porque é natural, da natureza humana. Você não se deu bem com o sol, com o vizinho, com a distância, ficou alguém doente, há desistência. Do edifício há desistências. Então é natural que até 15%. Pois bem, na reforma agrária brasileira, 5% desistiram. Portanto, isso é uma manipulação que a grande imprensa, servindo os interesses do latifúndio, que quer combater a reforma agrária, usa. Qual é o modelo ideal de reforma agrária, na sua opinião? Antes de te responder, vou responder a segunda pergunta do professor, que é muito importante também, porque é um outro preconceito, que é o preconceito de que os trabalhadores recebem a terra e só plantam feijão e milho e gado de leite e aí não vai para frente. Bem, é verdade. Os assentamentos de reforma agrária nós orientamos que a primeira coisa que tem que produzir é comida. E fazem isso, produzem comida. Nenhum assentamento do Brasil as pessoas passam fome. Em todos os assentamentos do Brasil, todas as crianças, não é 15%, 20%, todas as crianças vão à escola. Nos assentamentos do Brasil, mal, desajeitada, meia desarrumada, mas todos construíram a sua casa. E nos assentamentos do Brasil, todo mundo trabalha o ano inteiro. Ora, quais são os grandes problemas da nossa sociedade brasileira? Não é a falta de trabalho, não é a falta de casa, não é a fome. Pois num assentamento de reforma agrária, nós resolvemos esses problemas fundamentais. Então, se a reforma agrária no Brasil já resolvesse em dar escola, casa, comida e trabalho para um pobre, já seria uma maravilha, já cumpriria a sua função social. Não? João Pedro, no caso, se não me engano, foi em Campo Mourão, recentemente, que teve uma tentativa de venda de lotes e acabou em morte. O que realmente aconteceu? Aqui e acolá, sempre há algum tipo de conflito da reação das pessoas. Veja bem, são 500 mil famílias assentadas, há, no mínimo, 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas é do tamanho da cidade do Rio de Janeiro. Sabe quantas pessoas matam por ano no Rio de Janeiro? 6 mil pessoas. Duvido que em todos os assentamentos do Brasil haja por ano mais do que 10 homicídios. Ou seja, nós somos uma sociedade pacífica. Agora, ninguém reclama lá do Rio de Janeiro. Por que tem tanta violência? Só reclama quando tem um que outro caso dos assentados. Não é? E a razão daquele homicídio, no fundo, que é lamentável, evidentemente, qualquer vida humana devemos lamentar. Mas nós temos sido os primeiros a dizer para o INCRA, quando um que outro quer vender o lote, que é proibido, inclusive, pela Constituição, em geral as pessoas também não sabem, está lá uma lei da Constituição, foi um dos avanços da Constituinte. Nós conseguimos colocar, junto com os deputados progressistas, há uma lei na Constituição que todo beneficiário da reforma agrária recebe concessão de uso e ele não pode vender antes de 10 anos. Então, quando algum espertinho... O MST, por exemplo, quando sabe de uma situação como essa, denuncia? Claro,
É isso que nós fazemos. Quando algum espertinho lá no assentamento quer vender o seu lote, nós somos os primeiros de ir lá no INCRA e dizer, ó, fulano quer vender, vocês têm a obrigação. Mas, por essas ilações que nós estávamos comentando do desaparelhamento do INCRA, o INCRA não dava bola. Então deixa uma nova família vir, ou pior ainda quando vem um fazendeirinho, aí se arma um conflito, porque imagina uma comunidade que está 10 anos junto, de repente vem uma pessoa estranha, obviamente que se cria uma situação complicada, mas isso é a responsabilidade do INCRA, que deveria se antecipar e evitar que houvesse esse tipo de venda de lotes. A Ana Paula Liberato é professora de Direito Agrário da PUC e gostaria de fazer uma pergunta. Por gentileza, Ana Paula Liberato. Eu gostaria de saber, João Stedley, em que maneira, em que momento, hoje o Movimento Sem Terra ele está sendo criminalizado. Qual que é o papel do Ministério Público nessa atuação? Bem, eu acho que o maior problema de criminalização do nosso movimento nem é na esfera judicial, é na televisão. É a propagação desses preconceitos, como alertou o Plínio, porque isso ofende as pessoas, criminaliza na sociedade. Ou seja, as pessoas começam a ver o sem terra como automaticamente um vendedor de lote, um oportunista, como um pobre oportunista. Isso já é criminalizar, porque você gera um preconceito contra as pessoas. Não é? Bem, agora, nos anos passados, o Ministério Público e os processos que se armam no Poder Judiciário também refletem a correlação de forças na política. Então, evidentemente, como tinha um governo que não queria fazer reforma agrária, e no caso do governo Fernando Henrique, havia uma política do Estado de criminalizar. Acabei de dar o exemplo que a Polícia Federal fazia escuta de telefone. Isso é criminalizar. Não é? Então, como a polícia, o Ministério Público percebia que a força maior do governo federal era para criminalizar, evidentemente que até por adesismo, todo mundo quer puxar o saco do chefe, né? Então, havia uma tendência natural de aumentar os processos criminatórios, ou discriminatórios, eu até diria, porque não havia crime de fato, contra lideranças ou grupos de sem terra. Com a vitória do Lula, eu acho que mudou a correlação de forças e nós percebemos que esse processo de criminalização no Poder Judiciário tem diminuído. Aqui e acolá, há juízes que ainda julgam de maneira preconceituosa, como é público e notório o caso do Dr. Ates, em Teodoro Sampaio, que julga sempre preconceituosamente, nos perseguindo. Nós temos denúncias contra ele na Corregedoria de São Paulo, mas isso são casos pontuais. Também nós não queremos cair na paranoia aí. Nós somos as vítimas, todo o Ministério Público nos persegue, todo juiz é contra... Não, ao contrário. Nós estamos convencidos que a maioria do Poder Judiciário hoje do Brasil e a maioria do Ministério Público procuram, em sã consciência, aplicar a lei e nos ajudar na reforma agrária, apesar desses senões. Parece que o professor Plínio queria fazer uma pergunta. É que eu queria mencionar, e eu acho que seria extremamente importante, João Pedro, o fato de que houve uma mudança na jurisprudência. É uma grande vitória do Sem Terra. Uma grande vitória dos advogados que formam uma rede chamada Rede Nacional dos Advogados Populares, RENAP, que são advogados que voluntariamente ajudam nessas causas em que estão envolvidos os sem terra. E eles mudaram a jurisprudência. Hoje não é considerado crime de esbulho possessório a ocupação. Não é mais. O Superior Tribunal de Justiça absolve. Também criar um grupo para ocupar uma terra não é mais crime de formação de bando e quadrilha, porque os tribunais reconheceram isto. De modo que essa ideia da criminalização é como diz o João Pedro, é algum colunista interessado na televisão. É certo. Lhe agradeço, professor Plínio, e queria pegar mais um gancho para, de novo, atacar os preconceitos dos teus colegas que usam a televisão contra nós. Tem vários aqui também. Veja, só os que usam mal. Os que usam bem... Falou colegas, eu citei todos. Os colegas que usam mal. Né? Os que usam bem têm o céu garantido. Porque estão atuando em favor dos pobres. Mas veja o que o professor Plínio chamou a atenção.
Há uma jurisprudência já construída pela mais alta corte desse país, que é o Superior Tribunal de Justiça, caracterizando o que é ocupação. Ocupação é quando um movimento social organiza as famílias para pressionar o governo a desapropriar um latifúndio e fazer a reforma agrária. Esse movimento, diz o acórdão do STJ, é justo e legítimo, já que o governo é que não cumpre a lei. Já a imprensa, alguns da imprensa, tu disse bem, te agradeço, usam pejorativamente, com frequência, a expressão invasão. A invasão tem a conotação do Código Penal, que diz o seguinte: é quando algumas pessoas invadem propriedade alheia com o objetivo de obter ganância e proveito próprio, e daí se classifica como esbulho possessório. Não é o caso das nossas ocupações. Isso está definido em lei, está definido por toda a academia sociológica. No entanto, certos órgãos de imprensa insistem em nos tratar só como invasão, porque a palavra invasão ela é mais agressiva e tem essa conotação perigosa do Código Civil e do Código Penal. Então, faço um apelo. Jornalistas, a faculdade não tem culpa, mas vocês deveriam nos ajudar a explicar para a população que há uma diferença muito grande entre as ocupações e as invasões. João Pedro, nós estamos encerrando o bloco, já passamos aqui do tempo, a gente vai fazer o intervalo e nós voltamos já já. Estou conversando com o coordenador nacional do MST, João Pedro Stedley. João Pedro, tem outras pessoas aqui no estúdio que vão fazer pergunta para você. O Nelson Faxina, jornalista e professor de ética da comunicação na Unicamp. João Pedro, vou pegar na pergunta do professor Plínio, quando ele falou sobre a questão da reforma agrária, né? Está crescendo um discurso que um certo setor social se torna ventríloco dessa ideia, que é de que, de fato, a reforma agrária, como bandeira de luta, na forma como o MST defende, está superada. Não levaria desenvolvimento ao campo. O que vai levar desenvolvimento ao campo é, de fato, agronegócios. Como é que fica esse discurso? É verdade isso? Você concorda? Apareceu errado o crédito, é Nelson, né? Acho que estava errado. Estou corrigindo aqui no Não, é Nelson mesmo. Está correto? Eu achei que estava errado ali. Então, por favor, pode responder, Stedley. Bem, primeiro é importante entender qual é a realidade agrária do nosso país. Como é que se divide a organização da agricultura? E, segundo a lei agrária, classificou em pequenas, médias e grandes propriedades. As pequenas propriedades, segundo o estudo do Plano Nacional de Reforma Agrária, vão, em geral, até 100 hectares. As médias, de 100 a 1.000 hectares. E as grandes propriedades, que seria o latifúndio improdutivo, acima de 1.000 hectares. A nossa luta pela reforma agrária é fazer com que aqueles milhões de sem terra possam ser assentados nas propriedades acima de 1.000 hectares, que hoje é latifúndio improdutivo. E que não produzem absolutamente quase nada. Para vocês terem uma ideia, as propriedades acima de 1.000 hectares no Brasil controlam apenas 5% da frota de tratores. Ou seja, elas não são eficientes nem para o capitalismo, porque não compram nem sequer trator. 52% dos tratores do Brasil são comprados pela pequena propriedade e 32% pela média. São dados do IBGE, organizados no Plano Nacional de Reforma Agrária. As médias propriedades, que é a turma do ministro Roberto Rodrigues, é que se chama agronegócio. Entre elas, há um setor moderno, produtivo, e há um setor que se dedica à exportação. Mas mesmo esse agronegócio produtivo, eles não representam solução para os problemas sociais. Por quê? Porque eles estão organizados numa mentalidade expoliativa de apenas ter lucro, exportar para ganhar dinheiro. E por isso,
se dedicam à monocultura do café, da cana-de-açúcar, da soja, da laranja. Nenhum país do mundo se desenvolveu exportando café, laranja, açúcar. O que nós precisamos é organizar a agricultura brasileira, casada com a agroindústria, para produzir alimentos para o mercado interno. E, evidentemente, que ao falar de uma reforma agrária que produz alimentos para o mercado interno, é necessário mudar a política econômica para distribuir renda e fazer com que a população da cidade tenha dinheiro para comprar comida. 10% da população brasileira já experimentou iogurte. 20% da população brasileira, segundo o IBGE, na amostra de domicílio, conhece queijo. O dia que o pobre da cidade tiver dinheiro, vai faltar queijo, vai faltar leite, vai faltar tudo, porque não tem direito sequer a comer. Então, é claro que no bojo de uma reforma agrária ampla é preciso mudar também a política econômica para distribuir renda. Agora, finalmente, que tinha me prometido ser breve. Evidentemente que a reforma agrária que o MST defende, que a Via Campesina defende, e que o conjunto de entidades reunidos no Fórum Nacional da Reforma Agrária defende, não é aquela reforma agrária clássica do final do século XIX, de simplesmente distribuir terra para pobre. A reforma agrária que nós defendemos, nós chamamos de uma reforma agrária de novo tipo, que fixa o homem no meio rural, mas cria as condições para ele se desenvolver. Como? Primeiro, casando a agroindústria com o assentamento. Então você tem que desapropriar e levar uma agroindústria, porque daí tu vai gerar renda e vai segurar a juventude no meio rural. Casando com a educação. É importantíssimo levar a escola para o meio rural. E aqui quero fazer um depoimento, e não sei se todos os paranaenses sabem. Nós legalizamos uma escola itinerante aqui no Paraná, pelo MST. A companheira Isabel estava me contando agora no encontro que a escola lá da Bacia, em Quedas do Iguaçu, tem 1.300 alunos, da primeira à oitava série, lá no acampamento, porque nós valorizamos a educação tão importante quanto a terra. Isso é uma reforma agrária de novo tipo. E, finalmente, na nossa reforma agrária, é preciso mudar as técnicas agrícolas. Aí tem que fugir do tratorzão do agronegócio. Tem que desenvolver técnicas agrícolas que respeitem o meio ambiente, que não usem agrotóxico e que pratiquem a policultura, ou seja, plantar de tudo, fugir da monocultura. E assim nós vamos desenvolvendo o município, vamos gerar mais renda e as pessoas vão poder viver melhor no meio rural, aumentando e melhorando as suas condições de vida. Certo. Tem mais uma pessoa que vai fazer pergunta, é a Lenise Klein, que é jornalista Gazeta do Povo. Lenise. Abril é historicamente o mês de mobilização do MST, não é diferente nesse ano, e as ocupações estão se espalhando pelo Brasil inteiro. Por que no Paraná essa realidade é diferente? Por enquanto, pelo menos até agora, as ocupações não existiram em grande número. O bom relacionamento do MST com o governo do Estado é um impeditivo para as ocupações? Primeiro, é certo que é um bom relacionamento entre o MST e o governo, mas não é um bom relacionamento de ficar puxando saco, um agradando o outro. É um relacionamento que visa, acima de tudo, evitar os conflitos. Ótimo que nós consigamos evitar os conflitos e as ocupações, desde que se acelere as desapropriações para gerar emprego para as pessoas. Ninguém quer conflito. Então, cumprimento aqui o MST do Paraná e o governo do Paraná, porque estamos levando uma política em que se evita conflitos. E isso é saudável para toda a sociedade brasileira. Agora o abril. O abril é verdade, companheira. Tradicionalmente é um mês em que nós usamos a simbologia dos mártires de Carajás para se mobilizar e lutar pelos direitos dos camponeses. Por quê? Porque a Via Campesina, a nível internacional, decretou 17 de abril em luta internacional pelos direitos dos camponeses, em homenagem a nós aqui, os brasileiros, assim como nós tínhamos antes o 8 de março para as mulheres e o 1º de maio para os operários, agora nós temos o 17 de abril a nível internacional como Dia Mundial dos Camponeses. Mais do que isso, veja como a política é contraditória. Por iniciativa da senadora Marina Silva, um dos últimos decretos do presidente Fernando Henrique, ele sancionou uma lei que decreta
o dia 17 de abril em todo o território nacional como o Dia Nacional de Luta pela Reforma Agrária. Nesse país já é até lei que tu tem que lutar. Então, nós estamos só cumprindo a lei assinada pelo Fernando Henrique. Não é nenhum pelego, me imagino, né? Então, nós estamos só fazendo a nossa obrigação de organizar os pobres para que eles pressionem e lutem para que a sociedade resolva os seus problemas sociais. Denise, quer acrescentar alguma coisa, fazer outra pergunta? Por gentileza. Ocupação significa, então, conflito? É por isso que no estado do Paraná isso está sendo evitado? Ocupação é um confronto. Por quê? Há uma grande propriedade improdutiva e há um monte de gente querendo trabalhar naquela terra. Evidentemente, quando tu ocupa aquele latifúndio, se choca o interesse. O latifundiário, que não quer abrir mão dos seus privilégios, e o sem terra, que querem trabalhar. Mas o confronto desse tipo, ele é resultado de uma contradição maior, que é a concentração da propriedade da terra. Nos outros países onde não há concentração tão grande, ou em regiões como onde eu me criei, lá no Rio Grande do Sul, que foi fruto da colonização para os camponeses pobres que vieram da Europa. Desculpa interromper, qual cidade, qual região? A minha região é chamada Colonial Italiana, a Grande Caxias do Sul, né? Veranópolis, Bento Gonçalves, Garibaldi, Antônio Prado, onde filmaram o Quatrilho, já que tu é uma pessoa bem culta, que retrata... Ele está explicando isso porque agora há pouco, no intervalo, vocês não acompanharam, já explicar. A gente estava conversando de filmes e livros. Vamos explicar. No intervalo ninguém assistiu. Muito bem. Quem não assistiu o filme Quatrilho, assista. Quem pode, leia o livro também, um belo livro sobre a idiosincrasia da migração italiana no Rio Grande do Sul. Bem, e lá, nessa região colonial italiana, não há latifúndio e não há pobres, porque a terra está bem repartida. Então, por que não há... Vocês já viram na Globo da... E hoje houve um conflito em Antônio Prado? E hoje houve um conflito em Caxias do Sul? Não, porque a terra já está dividida. Então, não há as contradições. Agora, em todas aquelas regiões onde, de um lado, tem concentração da propriedade da terra, que é um bem da natureza, que foi acaparado por alguns, e do outro lado, milhares de pobres, nem precisa ter MST. Em algum momento, esses pobres vão se confrontar com essa injustiça que está latente aos olhos de todos. Respondido? Eu já acabei cortando aqui, mas de repente não respondeu. Agora é a vez do... Vou te arranjar um programa cultural para ti. Ah, é? Eu só poderia ser entrevistado nesse programa? A gente pode falar um pouquinho. Se der tempo, a gente ainda pode falar um pouquinho disso. Eu estou vendo que tem aqui o pastor Werner Fux, que é presidente do Conselho de Segurança Alimentar do Paraná. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Vou pedir a gentileza de ser objetivo, porque nosso tempo está... Mas eu tinha combinado com ele que eu ia fazer a pergunta. Como é um programa democrático, então ele pode fazer. Eu vou perguntar ao senhor, ele pode fazer a pergunta? Eu faço questão, Fux. Minha perguntinha no final. Eu faço questão porque o Fux é da minha geração que começamos juntos a organizar o Sem Terra naquele final da ditadura. E é importante o telespectador saber. As igrejas cristãs no Brasil têm sido uma das principais aliadas na luta pela reforma agrária. Eu gostaria que o pastor explicasse por que as igrejas defendem tanto a reforma agrária. Afinal, vocês também são contra os latifundiários ou os latifundiários não têm direito de ir para o céu? Boa pergunta. Primeiro que não é todas as igrejas, tem setores, né? Então tem setores muito também contrários à reforma agrária. Agora, historicamente, ou até antes disso, biblicamente, a gente tem um compromisso com a conquista da terra, porque o ser humano foi criado para habitar na terra, né? E há todas as histórias bíblicas de ocupação da terra prometida por Deus, né? E isso está no bojo, na bagagem das igrejas, e quem lê a Bíblia conhece isso aí. E, além disso, tem toda uma tradição das igrejas que vieram com a imigração, que saíram de uma situação de feudalismo em busca de uma terra livre. E por isso, muitas das pessoas que migraram, como você mesmo contou lá dessa região da Grande Caxias, vieram de uma situação de precariedade e conseguiram construir aqui uma situação nova. Além disso, tem toda uma bagagem das igrejas na questão da doutrina social, da questão da propriedade, que a propriedade deve ter um fim social. E as igrejas têm mais um outro elemento que eu acho que muitas pessoas que vivem na classe média e classe alta não têm, que é que os seus agentes de pastoral se inserem no meio do povo e desenvolvem uma sensibilidade para o grito, para o clamor do povo. Então, acho que é por isso, uma vez que a gente está nessa fronteira,
é que a gente consegue sentir mais as angústias e, com um preparo que a gente tem a partir de um estudo de teologia ou de agente pastoral, então caminhar junto com o povo na solução. O senhor vai fazer a pergunta? Agora eu quero fazer a pergunta. Não sei se eu respondi também a tua, mas eu quero fazer a pergunta a partir da questão do Fome Zero. Eu acho que o MST é extremamente criativo e está de parabéns também na sua expansão e na sua inserção dentro da realidade do Brasil, mas eu acho que ainda, a meu ver, falta, talvez você podia esclarecer melhor, uma abordagem da reforma agrária a partir do Fome Zero. Porque se são 53 milhões de pessoas que vão ter uma refeição a mais por dia, isso é um salto na demanda que não existe produção para isso hoje, certo? No Paraná, de 9,5 milhões de habitantes, 2,3 são público-alvo do Fome Zero. Aliás, tem 10 milhões de cabeça de gado que não precisa acampar para ter acesso à terra, né? Não precisa acampar na beira de estrada. Então, eu acho que tem que se dimensionar a reforma agrária a partir da demanda que vai surgir se todo brasileiro tiver direito a comer 3 vezes por dia. Não existe produção para isso. Certo? Não existe, o agronegócio só exporta, inclusive exporta mal, porque não agrega valor, exporta soja em grão, e tem gente se ufanando, dizendo que está exportando soja em grão, e não gera emprego nem para esmagar esse soja, certo? Então eu acho que tem esse elemento, até nós temos que pensar não só de áreas ociosas, latifúndios ociosos, nós temos que pensar em reconversão da produção agrícola no Brasil. Muito bem, você disse bem... Respondeu, digamos. A reforma agrária ela não é um problema do Sem Terra. A reforma agrária é uma solução para problemas que estão na sociedade. Que problemas? Problemas da fome, problemas do desemprego, problema da pobreza, problema da desigualdade. Então, o Estado usa os bens da natureza que estão disponíveis, desapropria os latifúndios para gerar trabalho, para gerar produção de alimentos, né, para gerar melhores condições de vida e daí as pessoas saem da pobreza. Então, quando nós apoiamos o Fome Zero, era porque na origem, o programa que foi elaborado lá no Instituto da Cidadania com o presidente Lula, ele abrangia todos esses aspectos e tinha o foco principal na reforma agrária. Infelizmente, até agora, o foco principal da Fome Zero ficou no assistencialismo, distribuir cesta básica. Isso não serve para nada. Como dizia o velho Gonzagão, tu que gosta de cultura, esmola só vicia o cidadão, né? O que nós temos que dar é trabalho, e trabalho no meio rural é dar terra para as pessoas trabalhar. Por isso que a reforma agrária tem tudo a ver, e só a reforma agrária vai de fato eliminar a fome no Brasil. Estágio, não foi o governo federal que voltou a distribuir cestas básicas para sem terra? Isso voltou a acontecer? Porque sempre houve distribuição de cesta básica para os sem terras acampados. Já no governo Fernando Henrique Cardoso, com a dona Ruth Cardoso, antes do governo Fernando Henrique Cardoso, no Sarney, ou os governos estaduais, antes do Sarney, de certa forma o poder público sempre atendeu as famílias acampadas, porque é uma situação de penúria total, né? Então, havia já uma tradição, mas isso não é reivindicação do MST. O MST aceita a cesta básica para as famílias acampadas, mas nós queremos que o acampamento termine logo, para a pessoa ir para a terra e ela conseguir produzir o seu próprio alimento, que é o início do processo de reforma agrária, e depois produzir alimentos para os outros que ficaram na cidade. Então tá, a gente vai fazer mais um intervalo e nós voltamos já já. Estou conversando com o coordenador nacional do MST, João Pedro Stedley. João Pedro, tem aqui no estúdio também o Rogério Galindo, que é diretor do Sindicato dos Jornalistas, e gostaria de fazer uma pergunta. Muito bem. Stedley, o MST tem como aliado histórico o Partido dos Trabalhadores, que há 1 ano e 4 meses está no governo federal. A impressão que se tem, como observador, é que desde então o MST tem tido menos vontade, menos disposição para um confronto aberto com o governo do que tinha no governo passado do Fernando Henrique Cardoso. Por sua vez, o governo federal atual, o PT, quando chegou ao governo, não tem tido disposição, é o que parece, para se confrontar com o latifúndio. Como é que fica essa situação? O governo não compra briga com o latifúndio e o MST não compra briga com o governo. Tem saída para isso?
Eu vou responder a minha parte. Nós consideramos o governo Lula um aliado na luta pela reforma agrária, tanto pela trajetória histórica do PT, como pelos compromissos pessoais do presidente. E nós queremos que essa aliança se junte contra o latifúndio. Evidentemente que a velocidade do processo de reforma agrária, na nossa opinião, não depende apenas de vontades políticas, mas depende de correlação de forças, e é por isso que nós temos dito publicamente, e naquela ato político lá de novembro para o presidente Lula, o governo se comprometeu a assentar 400 mil famílias acampadas, e vai ter que desapropriar latifúndio. E o papel do MST é organizar. Nós vamos organizar as 400 mil e vamos botar lá na beira da estrada. E o governo vai ter que cumprir o papel dele, que é desapropriar áreas suficientes para assentar essas famílias, né? É claro que isso não é uma jogada de compadre, tudo combinado, isso faz parte das contradições que tem na nossa sociedade. Mas o MST tem a leitura de que o governo Lula é a favor da reforma agrária e o nosso inimigo principal é o latifúndio, é a grande propriedade improdutiva. Stedley, outra pessoa que gostaria de fazer a pergunta é o Valmir Stronzak, que é companheiro do MST do assentamento em Paranacite. João Pedro, a minha pergunta, a questão se relaciona à água. A campanha da Fraternidade, inclusive, está trabalhando essa questão. A reforma agrária, ela também não seria um passo para a gente garantir que a água não se torne uma concentração na mão de poucas pessoas, que já está acontecendo isso, inclusive? Me alegro com tua questão e me alegro mais ainda pelas igrejas cristãs terem pego o tema da água esse ano para fazer essa campanha de conscientização da população. O que está acontecendo hoje no mundo e aqui no Brasil? O capital internacionalizado só pensa em lucro. No século passado, esse capital pegava a terra, pegava a agroindústria para ter lucro na agricultura. Agora, com a moderna tecnologia, o capital quer ter lucro controlando as sementes e controlando a água, porque sabe que é um bem esgotável. Você fala em sementes na questão dos transgênicos, por exemplo? Na questão dos transgênicos. Então, qual é a jogada das multinacionais? As multinacionais primeiro foram lá na OMC e patentearam. Por que tem tanta polêmica da soja transgênica no Brasil? Porque é uma patente da Monsanto. Se a semente transgênica fosse democratizada, não tinha essa polêmica. Só é polêmico assim porque a Monsanto tem a patente mundial de que a soja é dela, a soja transgênica. Então empurra a goela abaixo para que todos os que plantarem soja daqui para diante vão se obrigar a pagar royalties de 1,20 por saco para eles. Então, o que está em jogo é apenas interesses econômicos das multinacionais. Não é problema de produção, não é problema de fome. O que está em jogo é que as multinacionais querem controlar a agricultura do mundo, sobretudo de grãos, pelo controle das sementes. E a forma de controlar as sementes é a patente das sementes transgênicas. Que, além disso, como todos os cientistas têm nos orientado, e no mês de maio nós vamos fazer um bom debate aí em Ponta Grossa, na Jornada de Agroecologia, há também outros problemas decorrentes das sementes transgênicas que não temos segurança sobre os seus efeitos com as outras plantas, com o meio ambiente e com a saúde do consumidor. Mas esse ainda é um outro departamento mais técnico-científico. Precede a essa volúpia que as multinacionais querem controlar a nossa agricultura. E todos os fazendeiros que defendem semente transgênica são burros. Você que defende transgênico é um burro. É um ignorante, não tem conhecimento que você está sendo manipulado pela Monsanto. Será que você não se deu conta que é só as empresas multinacionais que querem empurrar a semente transgênica? Por que o Brasil chegou a ser um dos grandes produtores agrícolas do mundo sem nenhuma semente transgênica? E agora eles querem enfiar a goela abaixo? Querem enfiar a goela abaixo para vir aqui nos explorar através das sementes transgênicas. E depois da soja vão querer fazer com milho, depois vão fazer com algodão e assim por diante. Por isso que nós fizemos uma defesa contundente de que as sementes é um patrimônio da humanidade e todos os agricultores têm que ter o direito dele mesmo cultivar sua semente. Na água é uma situação semelhante. Eles descobriram que a água potável é um bem finito, que por causa dessa agressão do meio ambiente não está se renovando e que dá muito lucro. Você sabia que a taxa de lucro da Nestlé é maior com a venda de água do que com leite? Nós já sabíamos que eles misturavam água no leite, né?
mas agora que ganham mais dinheiro com a água do que o leite é novidade. Pois a Nestlé, essa famosa aí que até o presidente foi na inauguração da última fábrica, né? Ganha mais dinheiro vendendo água do que vendendo leite. Isso é uma vergonha. A água é um bem da natureza que devia atender a todas as pessoas. A Coca-Cola no Brasil ganha mais dinheiro com a água do que com a Coca-Cola, que é outra porcaria. Isso sim é uma droga. Então... O senhor não toma? Não tomo. E proíbo meu filho. Tem que tomar Guaraná, que é brasileiro e é o único, segundo os pediatras. Palocci deve entender disso. É o único, segundo os pediatras, que faz bem à saúde. Tome Guaraná e jogue Coca-Cola fora. Eles seguem a risca? Bem, aí outra coisa. Mas eu me alegro com a Igreja Católica, que defende a água como um patrimônio da humanidade. Todo ser humano tem direito a tomar água quanto quiser. E nós temos que fugir desse monopólio, que, de novo, ó, Nestlé, Coca-Cola, a Courrier, não sei do que, da França, que vêm aqui, querem tomar conta dos nossos mananciais e ganhar dinheiro com água. Amanhã depois eles vão ganhar dinheiro vendendo sonho, vendendo não sei o quê. Né? Então, não sei o quê. Fazer uma luta junto aí com a igreja, né? Para defender a água como um patrimônio de todos nós. Stedley, quantos filhos o senhor tem? Tenho 4 filhos, todos gremistas e corintianos, não me escapou um. Moram com o senhor em São Paulo ou no Rio Grande do Sul? O mais velho está no Rio Grande do Sul, é militante do MST também, e os outros estão comigo estudando. Nos momentos em que o senhor não fala do MST, não fala de reforma agrária, dos transgênicos, o senhor gosta de conversar sobre o quê? É muito difícil, né? Deixar de falar da reforma agrária lá em casa, é a reclamação que eles fazem. Reclamam? Reclamam, mas evidentemente que tenho o privilégio de ter convivido em outros ambientes e com outras pessoas agradáveis e tive a oportunidade de ter acesso a outros bens culturais, né, como nós estávamos conversando, de cinema, de literatura, de poesia, né? Vou te mandar de presente para ela aqui um livro muito bonito do Nicolas Guilhem, né, mesmo sobrenome que o meu. É o mesmo sobrenome que o teu, homenagem que foi um grande poeta negro de Cuba, né, que cantou em prosa e verso aquele povo tão alegre. Mas gosto também de outras poesias aqui do Brasil, o Pablo Neruda, que foi o maior dos poetas que nós tivemos aqui na América Latina. Vou ao cinema, acabo de ter ido, estava contando para ela, agora conto para vocês também. Porque era só no intervalo, agora vamos fui ver o lançamento do filme sobre a vida do Sérgio Buarque, o pai do Chico, né, que foi um grande pensador brasileiro. Para quem ainda não leu, é lá da década de 30, mas é um clássico da nossa cultura, que é Raízes do Brasil, mas a vida dele, ele começou lá na arte moderna e veio até a fundação do PT. É um dos grandes pensadores e o que eu revivi no filme dele é que o Brasil está precisando de uma nova semana de arte moderna, mas não nas artes, na política. A sociedade brasileira precisa levar um sacudidão para nós debater política, para nós debater o futuro do Brasil. Porque a crise verdadeira que há no Brasil é uma crise de projeto. O povo brasileiro tem que sentar tudo aqui como nós estamos, parar e pensar para onde que nós queremos ir, que tipo de sociedade nós queremos construir. Portanto, é uma crise de destino. E para nós achar o caminho certo, nós vamos ter que recorrer a esses mestres, ao Celso Furtado, ao Darcy Ribeiro, ao Sérgio Buarque de Holanda e outros tantos que foram os grandes pensadores do povo brasileiro, que as elites escondem na televisão, escondem da universidade, escondem dos livros e que nós, os militantes sociais, é que temos que recuperar esses pensadores para que o povo brasileiro saiba que muita gente já pensou o Brasil diferente, que esse neoliberalismo que está aí, essas basbaqueiras que eles dizem na televisão, é tudo porcaria para te enganar. Em que momento o senhor lê os livros? Dá tempo? Leio nos ônibus, leio quando fico um pouco em casa, mas leio onde puder, eu leio. Né? Leio em toda parte e procuro estimular, com esse exemplo, a que toda a militância do MST leia também, e não como uma coisa pessoal. Quero aqui trazer um testemunho a todos o povo do Paraná. É uma questão de honra no MST o amor ao estudo e à leitura. Duvido que você abra a pasta de qualquer militante do MST que não encontre lá um livro, uma cartilha. Nós chegamos até a ter uma editora, Expressão Popular, para produzir livros a preço de custo. Porque é uma vergonha. Até o livro querem ganhar dinheiro. O livro é um patrimônio da humanidade e ninguém pode querer ganhar dinheiro com livro.
Devia ser proibido. Qualquer livrinho aí custa 20, 30, 50 reais, não pode. O senhor escreveu alguns livros. Quantos livros no total o senhor escreveu? Não fico contando, né? Não fico contando. Muitos foram em parceria com outros companheiros e, na verdade, as coisas que escrevi são reflexões coletivas do movimento sobre a história da luta pela terra, da luta pela reforma agrária. Um dos últimos, já que tu me provocou e para me exibir um pouco... Provoquei, eu? Para me exibir um pouco, justamente eu procurei reunir vários textos que traziam a história das ligas camponesas. Aquela que a gente conversou. Que a gente conversou, que é para justamente nós aproveitar da experiência das ligas camponesas, o que nos ajuda agora. Então, o meu serviço foi, digamos, coletar esses ensaios, claro que escrevi um pouquinho também, para trazer a nossa militância, né, que todos são jovens, nem sabem que lá em 64 teve um movimento tão importante como o nosso, por isso que nós nos consideramos herdeiros das ligas, né? Então, um pouco o esforço trazer esse tipo de literatura, mas nós também divulgamos muito a Darcy Ribeiro, e outros livros de literatura que estão escondidos, né? Que escondem. Agora mesmo eu trouxe de presente, que é o último lançamento, Ano Vermelho, do Muniz Bandeira, que é uma reflexão feita lá na década de 50 sobre os aspectos culturais da Revolução Russa. Parece uma heresia. Pô, mas isso é moderníssimo. O que significou de contribuição para a humanidade a Revolução Russa? Do que simplesmente a gente ficar imaginando os bolcheviques, fuzil, reforma agrária, não sei o quê. Não, tem o outro lado também, do que foi uma contribuição para a humanidade importantíssima da Revolução Russa. E foi um escritor brasileiro que escreveu um catatal desse tamanho. Antes nas livrarias estava a 50 reais, agora nossos militantes podem comprar a 8. É a nossa maneira de ajudar a elevar o nível de consciência política e cultural do nosso povo. E por isso te cumprimento, que sem elevar o nível de consciência cultural do nosso povo, não haverão mudanças sociais. O senhor é formado em economia? Eu estudei economia. Exerceu quanto tempo a profissão de economista? Há algum tempo, mas ainda me considero economista. Eu gosto de estudar economia. Economia política, da boa, pegando lá nas raízes do velho Marx, do Adam Smith, né? Para combater os neoliberais de agora, que acham que sabe economia. Estão tudo copiando o que já foi escrito pelos liberais do século XIX. Stedley, eu agradeço muito a entrevista. Muito obrigada. Obrigado a você, obrigado à paciência deles que ficaram aí nos aguentando e espero que tenha contribuído para o telespectador que está em casa a nos ajudar a defender a reforma agrária e ajudar a mudar o Brasil. Esse país tem jeito, nós podemos construir uma sociedade mais justa e fraterna, mas vai ser preciso fazer um mutirão com todo mundo. Muito obrigada. E para você, uma boa noite.